Pessoal, tenho visto muitos influenciadores publicando notícias sobre a reforma tributária, split payment, mas num contexto totalmente equivocado que acaba confundindo a audiência. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. O governo vai ficar com 28% do que você vender antes mesmo de o dinheiro cair na sua conta. Olha só o tamanho da bomba. O governo vai implementar um sistema chamado Split Payment a partir de 2027. Funciona assim: o cliente te paga R$ 1.000 e o governo vai reter R$ 280 antes mesmo do dinheiro cair na sua conta. Primeiro, os cálculos que ela apresentou estão errados, né? Por exemplo, o cálculo que ela fez foi que R$ 1.000, 28% seria 280. Esse é o modelo atual que o imposto é por dentro do preço. Se fazendo a conta, realmente dá 280. Mas no novo imposto, o tributo é por fora. É para você chegar no custo efetivo, você pegar 1.000, divide por 1,28. Aí você vai verificar que o IVA seria 218,75 e o custo efetivo 21,88 e o valor líquido de imposto 781,25. Você vê que as contas não batem, é totalmente diferente a cobrança do imposto por dentro e do imposto por fora. Outro ponto, em 2027 começa a transição da reforma tributária. Vai ter a substituição do PIS e COFINS por dentro do preço, que no lucro real é 9,25 e no lucro presumido é 3,65. Para o CBS por fora, que é federal, que a alíquota aproximada projetada está em torno de 9,43. Um outro ponto aqui, empresas do Simples Nacional, que são muitos comércios, principalmente pequenos, né, eles não sofrerão a retenção do split se eles continuarem no Simples Nacional, a não ser que por uma vantagem, que ele faça uma projeção, ele migre para o regime híbrido, ele recolha a IVA, ele vai ter o benefício do creditamento do imposto na entrada. Aí, lógico que ele vai ter a consequência do débito na saída, porque a ideia do novo regime é não acumular dívida plena. Todos dão créditos ao longo da cadeia, para evitar o cenário atual, que é imposto em cascata e via tributação. Um outro ponto é o seguinte: na lei existe uma previsão que pode ter o split sim para todos os arranjos de pagamento o ano que vem. Porém, na prática não é isso que vai acontecer. Por se tratar de uma operação muito complexa, o início previsto vai ser somente na relação entre empresas, que é B2B, e com um arranjo de pagamentos, que é boleto bancário. Não entraria agora nem Pix, nem cartão de débito, nem de crédito. Eles devem entrar nas próximas etapas, mas aí depende de validações, de testes, depende de uma série de circunstâncias. Esses 28% são do novo imposto chamado IVA, que vai substituir o PIS, COFINS, ICMS e ISS. E acabou aquela coisa de receber primeiro, girar o caixa, pagar o fornecedor e só depois pagar o imposto. Agora é o contrário: primeiro o governo e depois o resto. Quase isso. É que no modelo atual, quem intermedia os créditos é o próprio fisco, ou seja, uma cadeia entre fornecedor e adquirente. O adquirente ele tem direito ao crédito, independente se o fornecedor pagou o imposto ou não, independente de alíquota ser diferente ou não. Por exemplo, o adquirente no lucro real, que recolhe 9,25 de PIS e COFINS, ele compra de um fornecedor presumido que recolhe 3,65, mas ele toma um crédito de 9 de um imposto que talvez seja recolhido a 3,65. Quem perde esse gap? O fisco. Ou seja, o sistema atual ele é muito desfavorável com relação à sonegação, inadimplência, e é até um pouco injusto, né? Quem sofre as consequências é sempre o fisco. E no modelo novo, o crédito ele passa a ser financeiro, né? E o vencimento dele não é mais na competência, é no pagamento ou na competência, que vai acontecer primeiro. Então, basicamente, é uma relação privada. Quem gerencia esse crédito é a relação de comprador com vendedor. Aí o governo ele não toma nenhum tipo de risco com esse cenário. Inclusive, a própria cadeia produtiva, que as empresas negociam entre si, vão ajudar o fisco na cobrança. Por exemplo, imagina que você tem uma empresa que presta serviço hoje. O teu regime é de caixa. Se você fatura um serviço e o teu cliente não paga, você não recebe o valor do serviço e também não precisa recolher imposto. Só que no ano que vem não vai ser mais assim. Quando o vencimento do imposto é no pagamento ou na competência que vai acontecer primeiro, se não tiver pagamento vai acontecer a competência. Então, se você faturar um serviço e o teu cliente não te pagar, você deve o imposto. Então você vai cobrar o teu cliente, né? E você está devendo imposto. E se você paga o imposto, o teu cliente ainda consegue tomar esse crédito. Então você toma uma inadimplência dupla, né? Então as empresas têm que se acostumar com esse novo modelo, que o crédito é financeiro e é uma relação privada entre empresas. Então é necessário você avaliar a tua cadeia, teus fornecedores, teus clientes, regular através de contrato e ter uma análise criteriosa de crédito
de cobrar muitas vezes o teu cliente, e você como adquirente, né, de algum outro fornecedor, se você tiver um pagamento para ser feito depois da competência, quem tem que recolher o imposto é o fornecedor. Se ele não recolher, ele está atrasado, você vai cobrar também o seu fornecedor, também vai ajudar o fisco. Mas segura aí que piora. Para isso funcionar, o governo está criando um sistema que é 150 vezes mais potente que o Pix e que vai ser capaz de processar 70 bilhões de documentos por ano. Isso é tipo acompanhar cada notinha que a sua empresa emite em tempo real. Teremos uma mega calculadora tributária automática que vai calcular quanto você deve. Você só paga. E o impacto no fluxo de caixa é gigante. É mais ou menos isso de novo. Na verdade, o que é mais potente que o Pix, 170 vezes, é o split. A calculadora da reforma tributária é a apuração assistida. Qual que é a grande mudança? Atualmente, as empresas negociam, emitem notas, escrituram, declaram e pagam depois. Agora não. Através desse sistema aqui, que foi criado, a apuração assistida, através do conceito Compliance by Design, o governo consegue apurar tudo. O que é o Compliance by Design? Foi primeiro aprovada a regulamentação das novas regras tributárias. A partir das novas regras, que são mais simples, que as atuais, bem mais simples, né, foi desenvolvido um sistema que encaixa como uma luva. Ele tem as informações das empresas, as operações de consumo, um banco de dados com enriquecimento de regras, um split conectado com a CBS, que é Federal Conectado, com a IBS Conectado. Ou seja, é um sistema bem complexo, né? Bem robusto, e ele está salvo, inclusive, numa nuvem soberana, que foi desenvolvida pela Serpro, que é uma empresa de tecnologia estatal que conseguiu criar, desenvolver esse mega sistema, que é a calculadora da reforma tributária, e consegue fazer a apuração dos créditos para o cliente, né? Ela vai fazer a operação e ela te fala no final do mês qual o seu valor a pagar, se tem algo a restituir. Inclusive, dentro dessa calculadora, tem uma ferramenta de IA, tem um auditor de IA, que é uma IA nacional, um sistema fechado, que é o RAG, né? Ele é abastecido só com regras internas, então ela tem pouca alucinação. Ela vai fiscalizar a qualidade desses dados que são imputados pelas empresas através da emissão de documentos fiscais. Esse modo, né, de controle realmente vai reduzir muito a sonegação, a inadimplência. O ponto positivo é que, assim, você é empresário e atua num segmento, não tem sonegação, não tem inadimplência, você compete em situação de igualdade, ainda mais pela neutralidade do tributo, porque a ideia da reforma tributária é deixar o tributo neutro. O que seria isso? Hoje em dia, se você atua num segmento, por exemplo, de logística, tem vários tipos de planejamento que a sua empresa pode adotar que é diferente do concorrente. Então, o tributo é uma estratégia de negócios. Com a reforma tributária, o tributo passa a ser neutro, então não faz diferença. Qualquer segmento que você esteja, seus concorrentes estão na mesma regra, né? Vai facilitar em muito, só que assim, não facilita agora, né? O que a população confunde é que, como é uma novidade criada aqui pelo governo, né, e ele traz como uma melhoria, e realmente uma melhoria, ele só vai ficar bom em 2033, que vai estar totalmente simples. Nesse intervalo de 2027 até 2032, nós teremos que lidar com dois sistemas simultâneos. O sistema antigo, que o imposto é por dentro, os impostos são escriturados, o imposto por fora, que a apuração é feita pelo próprio governo. Então vai ser um cenário realmente de grande desafio, e as empresas que não se atentarem para esse novo modelo de negócios, mudarem a mentalidade, de reorganizar suas operações, com certeza vão ficar para trás. Se você gostou desse vídeo, me chama no direct aqui que eu posso te ajudar.